Está mais um pouco libera no YouTube também. Pronto! Franquias ao vivo, mais um episódio incrível hoje com o meu amigo Eduardo Santinoni, direto de Brasília, da capital desse país gigantesco, maravilhoso, continental. O Eduardo já virou Edu, né? Intimidade é ruim, né, Edu? Mas o Edu... Eu vou até começar, antes de apresentar o Edu, vou falar uma coisa que eu adoro do Edu, que ele não fala oi, e aí, bom dia, ele fala, e aí, sucesso! E dá uma energia boa, Edu, eu adoro isso em você, já falei isso 1000 vezes, mas vou deixar aqui registrado, né, online para a eternidade. Edu, que é diretor regional da ABF no Centro-Oeste, né? Mais uma regional vindo aqui no Franquias ao Vivo, já falei com uma galera, quero falar com todo mundo. E Edu também é o dono da Y Consultoria, é franqueador com Açaí Puríssimo. Esse cara senta em todas as cadeiras. Já foi franqueado, Edu? Seja bem-vindo. Brigadíssimo, Benão. Pô, é um prazerzaço estar aqui conversando contigo. Sabe que essa história do sucesso é absolutamente natural, assim, ela simplesmente acontece. E aí, acho que no final aqui eu conto aqui um pouco do spoiler, que vai ter um livro, que vai ter sucesso. Boa. Mas só uma pergunta, é da região aí, vocês costumam falar isso? Não. É teu? É meu. Tá energia positiva demais e começando com essa energia aí, pra gente saber. Então, se é franqueador, fornecedor, falta um tripé. Opa! Edu resolveu se mandar. Apertou o botão errado. Espera aí, é ao vivo, gente. Quem não acredita que é ao vivo, ó, é ao vivo mesmo. Deve ter dado um problema de conexão aí do Edu. Deixa eu ver aqui no WhatsApp. Opa, ó, ele já falou, caiu. Então, Edu cuida, a ABF tem regionais espalhadas por todas as regiões aí, regionais espalhadas por região é ruim, né? Mas tem aí em todas as regiões, e o Edu cuida do Centro-Oeste. Ó, ele voltou! Edu, não sei se você chegou a ouvir o que eu falei, porque a gente sempre fala muito do tripé do franchise, que é o franqueador, franqueado e fornecedor. E hoje você está em 2 cadeiras, mas queria saber se você já passou aí por essa de franqueado também ou não. De franqueado, eu já fui franqueado de 6 redes diferentes. Ó. E foi meu pontapé inicial, foi sendo franqueado, então acredito nesse processo como um grande fomentador do empreendedorismo. Então, acho o franchise uma grande mola de desenvolvimento por conta disso. Pô, Edu, então conta. Essa foi tua porta de entrada no franchise? Ser franqueado de uma rede? E depois foi de mais 5? Conta essa história aí que a gente quer ouvir. Eu comecei sendo franqueado de uma rede de consultorias. E aí nasceu o processo de eu ser um consultor. E aí depois que desliguei dessa rede, isso aí mais à frente abri a Y Consultoria, tudo dentro das 4 linhas. E aí sempre eu falava que eu ajudava redes a expandir, franquia como um canal. E aí eu sempre falava que a gente era o primeiro a olhar as DREs de boas oportunidades que estavam nascendo. E a gente, né, abraçou algumas dessas oportunidades e viramos franqueado. Hoje ainda somos, né, o Puríssimo, que é a rede na qual hoje eu sou sócio. A gente transformou em franquia, depois a gente virou franqueado, e essa loja existe até hoje. Ah, que legal. E hoje a gente é sócio da marca e ajuda a conduzir a franqueadora. Então, eu sento nessas 3 pontas e tenho um carinho enorme pela porta do franqueado, que é onde tudo acontece, né? E é onde é a porta de entrada do empreendedorismo também. Tem a magia, né, do franqueador e a mágica do franqueado, ele que faz acontecer, né? E legal, cara, pô, você tendo uma consultoria ajudando, né, os negócios a prosperarem, a eles se organizarem e tudo mais, e vendo uma oportunidade e sendo franqueado da empresa que você está dando consultoria, pô, já é um aval assim absurdo de que o negócio é bom, né? Só se você fosse muito louco para acreditar em algo que, né, você está lá vendo, que nem se falou DRE, vendo número, vendo, digamos assim, o esqueleto, né, por trás dos bastidores e não acreditar. Mas, Edu,
Depois vamos falar mais de Y Consultoria, para você contar por que Y Consultoria, né? Mas o spoiler aí, ó, não vou esquecer, você falou que vai ter spoiler, então, ó, quem está assistindo aí, fica aí que vai ter spoiler mais tarde. Mas conta um pouco, eu gosto sempre de falar do trabalho, por isso que eu chamo todos os diretores regionais, eu sei, é um trabalho voluntário, lembrar para todo mundo, né? Então, o salário que o Edu ganha não é dinheiro, é uma recompensa, ele poder retribuir, né? Eu acho que é isso, eu já fui voluntário da ABF também, e outras coisas, é retribuir, é a retribuição do que esse sistema, esse setor nos deu, né? A gente poder engrandecer ele, porque afinal de contas um franchising forte é um Edu forte, é um Beno forte, é uma Y Consultoria forte, uma Tribeca, o portal lá aqui nosso também gira em torno desse ecossistema gigante que é o franchising. Mas conta um pouco do trabalho aí, o que vocês andam aprontando aí no Centro-Oeste, né? Conta para eles o que é feito no dia a dia da diretoria regional. E depois vamos falar de Centro-Oeste, né? Deve ter uma galera aí de Brasília, Goiânia, enfim, todos os estados aí, Mato Grosso do Sul, assistindo a gente e querem saber onde está a oportunidade, como é que está o franchising nessa região, né? Excelente. Realmente, o prazer de devolver enquanto diretor, né, regional é de fato para colocar, né, contribuir com alguns tijolinhos para essa construção do franchising brasileiro, e esse prazer ele é gigante, então ele remunera, sozinho ele remunera, e é muito bacana poder né, contribuir proporcionando o que a regional faz, né? O que a regional faz é juntar os associados daquela localidade, no caso meu do Centro-Oeste, e promover eventos aqui para que esses franqueadores, franqueados e fornecedores né, troquem experiência, conhecimento, tem muito conteúdo, muito relacionamento, e que eu fiz grandes amigos dentro de encontros de regional, e aí vai para o nacional, faz amigos nacionais, e a BF vira uma grande casa. E, na verdade, esse trabalho é voluntário, a gente faz trimestralmente esses encontros que aqui na região Centro-Oeste acontecem se revezando entre Brasília e Goiânia. E aí, ano passado, eu até fiz uma visita a Campo Grande e uma visita a Cuiabá, e foi muito bacana também poder engajar com os associados de lá, e a ideia é que a gente continue nesse processo para fazer também, fomentar o franchising, né, nesses 4 cantos do Brasil. Eu falo que a regional, e a minha é uma das menores, em termos de quantidade de associados, ela é a prova de que o franchising acontece em todos os lugares do Brasil. E tem marcas muito legais, independente do tamanho da regional, independente do tamanho da cidade, tem marcas muito legais acontecendo, espalhadas pelo Brasil inteiro. E a regional é a oportunidade da gente dar luz a isso tudo. Eu lembro que eu participei uma vez, Edu, já faz muito tempo, antes da pandemia, e a gente foi na sede da Biomundo, foi legal pra caramba. É isso. E tem a Popcorn Gourmet, tem a Cláudia lá com a Posé, enfim, tem muita marca bacana aí. E vocês têm uma região que hoje, eu já ouvi de alguns franqueadores falando que a melhor franquia deles é em alguma cidade aí da região Centro-Oeste, porque às vezes não tem a concorrência de um lugar que nem aqui, eu moro em São Paulo, aqui é uma pega para capar, né? Porque é muita concorrência, muita marca grande. E independente de grande, tem as pequenas, mas tem aquele restaurante que tem um só, mas nossa, é um serviço, tem tradição, às vezes tem 80 anos de história, né? Então a concorrência é muito brutal. E às vezes ele vai para uma cidade um pouco menor, que ele chega e ele se torna o rei do pedaço, digamos assim, né? Então é uma região que eu acho que atrai bastante os franqueadores, né? Sem falar da capital, né? Brasília é o maior PIB, não é o PIB por pessoa, né? Não é o per capita, né? Que se fala mesmo, né? Isso. É maior, eu acho que ganha de São Paulo e ganha até com um patamar bem acima. Goiânia, uma cidade aí, o agro gera muita riqueza para a região, né? É isso. Eu acho que
A gente tem Brasília e Goiânia, como Brasília entre a terceira e quarta maior cidade do Brasil, então é naturalmente um alvo das expansões, né, das marcas em qualquer lugar do Brasil. E Goiânia é uma cidade também está entre as 10 e sempre com um agro muito forte. E quando a gente vai para Mato Grosso do Sul, um agro muito forte, em que você vai explorando não só as capitais, porque as capitais geram as mesmas oportunidades que a gente escreveu das capitais aqui, mas um interior com um potencial incrível. E muitas marcas vivem a realidade de que, né, que os territórios das capitais já estão ocupados, e se o Brasil tem lá perto de 5.500 municípios, né, só tem 27 capitais, e mais as cidades ali um pouco maiores, não vai bater 100, sobrou, né, 5.400 cidades para explorar. E o Centro-Oeste é alvo de cidades que são grandes oportunidades, independente do volume de habitantes. Então, estudar com mais minúcia essas cidades, olhando do ponto de vista das marcas, é muito importante. E aí, você que está numa dessas cidades aí no interior do Mato Grosso do Sul, Goiás, que olha para isso, pô, é capaz de levar marcas relevantes para essa cidade, porque há mercado, e aí, né, cabe esse estudo lá para ser feito marca a marca. E Edu, estava pensando aqui, o franchising, olhando isso daí, obviamente já tem muita franquia que tá mirando, que nem você falou, a concorrência é tão grande nas grandes cidades, e muitas que já estão há muitos anos aí operando no mercado, elas já estão quase saturando, né? Capital, bem mais fácil ter saturado, já cidades maiores também, e elas estão mirando o interior, né, as cidades pequenas, o interiorzão aí do Brasil, porque o franchising, se eu não me engano, não chega nem a 60% do território nacional, dos 5.500 municípios, que nem você falou. Então, isso a gente sabe do lado de cá. Será que o pessoal dessas cidades, eles estão atentos a isso? Eles enxergam o franchising como, puxa, vou trazer uma marca que ainda não tem na minha cidade, cabe um negócio, óbvio, tem que... não dá para pegar um modelo de negócio que só tem loja de, sei lá, 300 metros quadrados e botar numa cidade com uma população menor. Mas é um momento aí para a gente explicar para eles que ter esse entendimento de que o franchising tem um potencial incrível para ele abrir na cidade dele, né? Perfeito. Se ele não está ligado no franchising como essa oportunidade, ele precisa ficar. Porque às vezes você está mergulhado no próprio aquário e não está vendo que ali é um lugar muito legal, que tem muitas oportunidades. Às vezes é preciso sair para você reconhecer a força que existe onde você mesmo mora. E pode ter certeza que marcas estão olhando para esse interior e que, às vezes, você pensar que eu posso trazer uma marca relevante nacionalmente e será que ela tem espaço aqui? Não existe ela aqui ainda? Será que há espaço? Né? Deixa que a marca diga ou não para você. Né? Vai lá e conversa com as marcas, pensa, né? Claro, dentro de tudo aquilo que é o melhor para você, mas com certeza, né, existe a marca que está olhando para a sua cidade e que isso cabe dentro do plano de expansão e que vai ter, né, um negócio sustentável mesmo com a cidade com um volume menor de habitantes. Então, assim, naturalmente, se a gente olha para como é que o mercado se movimenta, as marcas que não estão atacando essas cidades de menor porte, elas estão em fase de desenvolvimento de modelos que passem a estar aptas a atacar. Então, com certeza, voltando para a premissa inicial, deixa que a marca diga ou não. Né? Se esse é seu sonho, corre atrás dele e até que você vai encontrar alguém que de fato faça sentido e que aí a gente também pode falar um bocado das premissas, né, dos cuidados nesse processo de escolha, que eu imagino que aqui nesse contexto seja bastante abordado. Sim, vamos falar, mas é perfeito, você ainda reforçou, né, que deixa a marca dar o não ou o sim, né, que a gente quer que dê o sim.
Óbvio, pode dar o sim, é ok para a sua cidade, pode te dar um não, você não está apto para ser meu franqueado. Tem isso também, né, Edu? Esse é outro não. Outro não. Mas esse é um não que você tem que agradecer. Eu sempre falo isso. Tomar um não de um franqueador. Qualquer dos dois. Os dois podem ser agradecidos, né? Exatamente, né? É que aqui no nosso Instagram, nas mídias sociais, o pessoal comenta, né? Pergunta. E vira e mexe, vem uma pergunta: eu moro numa cidade de 20 mil pessoas, posso abrir essa marca aqui? E eu não sei, não é porque eu toco o portal e conheço a marca, eu não faço a menor ideia das estratégias, o detalhe dos modelos de negócio a gente não sabe, né, Edu? A não ser que eu trabalhe lá, ou conversei com o dono, né, e perguntei. Mas eu falo justamente isso: entre em contato e pergunta. Porque se eles não tiverem um modelo adaptado para uma cidade menor, não tem como abrir, seria uma sacanagem, né, com o teu dinheiro, principalmente. E por isso que você falou, né, Edu, só para ficar claro aí por que se acabou outra coisa que você comentou, que elas estão se mexendo e se adaptando para cidades menores, porque elas querem crescer, obviamente, né? Eu acho que tem um parêntese importante a ser colocado aqui, é que tanto o não quanto o sim das marcas, para uma cidade de menor porte, precisa ser muito bem embasado. E aí, você pode ter marca que, não, dá sim, e não tem nenhum estudo local, não tem uma análise de geomarketing mais precisa, um plano de expansão consolidado. Então, você que está em busca de levar uma marca para a sua cidade, é preciso aprofundar para ver o embasamento sob o qual, né, a marca está dizendo o não e o sim para aquela sua região. E isso é muito importante, porque senão também dizer o sim só pelo sim não pode não deixar esse negócio sustentável no longo prazo, e é isso que a gente não deseja nem para o franqueado, nem para o franqueador. Exatamente. Mas fala um pouco mais, até porque isso, a gente trouxe o Daniel Cerveira aqui, ele deu uma aula de ponto comercial, mas eu não entrei nessa parte de geomarketing, porque isso vai para uma cidade, obviamente ela é relativa ao número de habitantes, ou se tem uma cidade maior muito próxima, que em 10 minutos você resolve tua vida, ou tem N fatores, né? Você, na consultoria aí você deve ver isso todo santo dia, mas dá uma geral. E tem a ver, obviamente, o ponto comercial, independente da cidade. E óbvio, quanto maior a cidade, sim, aí um ponto comercial de, sei lá, de uma loja numa área residencial que é de moda, não faz sentido, mas uma de alimentação faz. Dá uma geral aí para a galera, para eles entenderem isso, e até para melhorar o questionamento, né? Tem aquele negócio, de fazer as perguntas certas, né, Edu? É sempre importante, né? Se você não sabe nem perguntar, imagina comprar, né? Mas um pouco aí sobre... Vou abusar aí do professor Edu para ele falar um pouco sobre esse negócio da cidade, a gente falar um pouco de rua, shopping, etc. Né? Com prazer, porque existem marcas que fazem os planos de expansão. Então, é importante que a marca tenha um plano de expansão claro. Esse plano de expansão precisa ser calçado em dados reais. Então, a construção dele passa por você entender histórico de desempenho de lojas reais em ambientes demográficos. E com base nesses históricos, extrai-se dados desse processo e projeta-se aonde que essas unidades, onde há espaço de abertura de novas unidades para aquele tipo de operação. E aí, isso é, né, aqui tentando explicar, né, em segundos, de maneira bem enxuta, o que é feito com muito dado, com muita inteligência, para que avalie como é que é a quantidade, volume do cliente, do perfil do cliente que aquela marca ataca, como é que é o comportamento de consumidor local, como é que é volume, como é que funciona a concorrência. Então, tem uma série de aspectos que precisam ser avaliados para decidir se cabe ou não cabe uma unidade em uma região. E aí, claro, depois de feitos todos esses estudos, isso é uma coisa que está no plano, está no papel, e aí isso é um processo que precisa ser validado. Né? Qual o histórico de sucesso, olha o sucesso aí de novo, de sucesso de unidades dentro de ambientes de menor porte como esse?
e aí se valida, se testa aquele modelo mais enxuto, para que aquilo esteja consolidado lá em regiões menores. Aí eu tenho dados, eu tenho case de sucesso que comprova que aquele modelo cabe em lugares de menor porte, e aí eu tenho... Esse é o embasamento que eu estava descrevendo logo antes, que é fundamental para dizer, pô, realmente, eu achava que aqui na minha cidade de 90 mil habitantes não cabia um McDonald's, e cabe. E aí, como é que a gente faz para viabilizar isso? E aí, claro, o estudo em parceria precisa, né, ser finalizado para poder a abertura da unidade efetivamente acontecer. Porra, muito bom, porque é legal mostrar essa parte aí mais técnica, digamos assim, Edu, porque a gente sempre fala, pô, o franchising tem um diferencial em relação a você abrir um negócio próprio. Geralmente quem vai abrir um negócio próprio não chega nem a arranhar isso tudo que você falou. Não. Primeiro, por falta de conhecimento. Falta de conhecimento, simples assim. E falta de histórico. Porque quando a história de você comprar uma franquia, você compra, né, uma bagagem. E essa bagagem de teste em múltiplas unidades, em múltiplas regiões, você está, né, aproveitando desse histórico para... A gente está falando aqui só de da definição inicial, se vai abrir ou não aquele negócio. E no decorrer do tempo, é claro que tem várias outras decisões e modelos e processos e ajuste de produto que carregam junto esse histórico que a marca possui. Então, é isso mesmo. Eu acho que tudo isso que a gente está descrevendo aqui é uma das razões pelas quais a franquia tem, né, uma chance de sucesso maior do que uma empreitada própria. Já fico feliz. Uma coisa a gente já mostrou e vamos mostrar mais. Mas uma que eu gosto de falar, eu sempre falo aqui, sou mesmo a favor da BF, das franquias da BF, eu estou lá vivendo a associação há 23 anos, eu sei a seriedade que tem todo mundo que está lá, o compromisso, o esforço, né, para que a gente tenha um franchise íntegro e um franchise melhor. Por isso, sempre eu recomendo, vai procurar uma franquia? Procura uma franquia associada, né? Não que isso, ninguém aqui nunca falou que é garantia de sucesso, mas Edu, aí vou pegar você para me ajudar, porque já várias pessoas eu perguntei a mesma coisa. Por que você acha que eu tô certo? Que eu sei que você vai concordar comigo, mas assim, o que é o diferencial do que você vive lá? Você também está um tempão lá na BF, Edu, agora como diretor, com uma responsabilidade ainda maior. Eu acho que se você já acreditava nisso que eu estou falando, agora você faz parte disso que eu estou falando, muito mais efetivo, né? Mas vamos, do mesmo jeito que você elucidou aí para a galera, por que uma franquia decide abrir num shopping, num ponto comercial ou mesmo numa cidade, por que vale mais a pena, quais são os diferenciais de franquias que são associadas à BF? Eu vou contar o que eu vivi e o que eu vejo aqui na regional. Né? Você tem marcas que nasceram dentro das mesmas premissas do franchising, validando seus modelos, iniciando uma expansão, né, dando suporte. E primeiro que a BF tem um grande celeiro educacional para ajudar a capacitar essas marcas com as melhores práticas, trazendo exemplos, trazendo relacionamento, trazendo possíveis parcerias. Então, naturalmente, inseridas num ecossistema como esse, as marcas tendem a aderir essas melhores práticas e ter esse know-how maior. E o que eu vejo acontecendo, eu vi comigo, entrando lá pela primeira vez, fui lá no encontro da regional, acho a BF legal, vamos participar aqui. E aí, o volume de conteúdo, exemplo prático, troca de vida real que acontece nesses encontros, faz com que os empresários estão entrando como franqueadores, ou como franqueados, ou como fornecedores no sistema de franquias, eles vão se qualificando e aderindo a melhores práticas, e é assustador a evolução
que acontece nas pessoas físicas, logo nas pessoas jurídicas envolvidas nesse sistema. E aí, eu sou quase que um fruto disso, né? A maior parte da minha capacitação veio de dentro de ABF, de encontros regionais, nacionais, viagem internacional, que nós já viajamos junto, né, Beno? Então, isso é uma capacitação continuada de boas práticas, que naturalmente faz com que as marcas associadas estejam né, em destaque, mereçam efetivamente esse destaque. E aí isso se reflete em números, né? As marcas associadas representam, né, 80% do faturamento do franchising brasileiro, e isso acaba sendo, né, as marcas de mais relevância estão aqui junto com a gente. Então, é esse o contexto que, reforçando, é um celeiro fenomenal, um ecossistema que capacita, mas é missão de quem está buscando aprofundar, ver quem são as pessoas, ver como é que são as boas práticas, conversar com franqueados. A gente vai falar um bocado desse passo a passo também. Puta, Edu, você me fez lembrar um monte de coisa. Primeiro, centro educacional, nunca ninguém tinha usado esse termo para a BF, adorei, é isso mesmo, educacional, e óbvio, você está numa sala de aula ou num evento, relacionamento, né? E aí lembrei, é verdade, eu não lembro, mas anteriormente à IFA, eu acho que a gente se conheceu numa IFA, né? A IFA é o Congresso Americano de Franchising. Então, assim, duas pessoas, né? Vamos pegar nós dois. Primeiro, tem uma coisa do centro educacional que eu só ia falar, que é o legal, é que o iniciante, às vezes, está falando ou tendo uma palestra ou um relacionamento com um cara que está há 30 anos no franchising. Então, ele vai receber uma carga de conhecimento de alguém que está lá há 30 anos. Mas lembrando dessa IFA específico, talvez você lembre. Deixa eu só contar, antes de entrar nessa história, claro. Só reforçando o que você acabou de falar, porque isso acontece aqui na regional e acontece em todas as regionais e nos encontros nacionais. A gente vê marcas relevantíssimas, cujas pessoas físicas por trás delas a gente tem, né, o prazer de conhecer pessoalmente, e essa é uma transformação fundamental, porque quando a gente faz um encontro aqui na Regional do Centro-Oeste com 40, 50 pessoas, é um encontro pequeno, é um encontro petit comité com 40, 50 pessoas, com uma palestra quase individual e ainda a oportunidade de almoçar junto e tomar café depois com essa pessoa e perguntar e trocar ideia. Então, também dar um acesso a quem já trilhou um caminho de sucesso como marca, como franqueador, que é dificílimo de encontrar em outro lugar. Então, esse é só reforçando esse aspecto que você trouxe, aí deixar você contar aí a história nossa na IFA. E é o espírito do franchising, essa coisa de compartilhar conhecimento, né? Basicamente, a franquia, o franqueador está compartilhando conhecimento com seus franqueados, e no nosso setor, olha, eu já trabalhei com 3 outras associações, Edu, porque é o tipo de negócio da Tribeca pegar portais de nicho e monetizar. E nunca vi nada igual, nunca nem perto do que se tem dentro da BF de relacionamento. Estávamos nós na IFA, a gente foi no House of Blues, que tinha lá no hotel, foi a hora que todo mundo chegou, não sabia para onde ir, tinha um showzinho, pegamos o final do show, fomos tomar Long Island com o nosso amigo Fabinho. E eu não sei se você lembra, você estava sentado numa roda, sempre quando junta o pessoal do franchising, você vê, estava lá, House of Blues, tomando uma bebidinha, e o que a gente estava conversando? Franchising. E eu nunca vou esquecer, a Carla Sarni e o Fabinho, estava o Bruno, eu, acho que a Adriana, não lembro se você estava, porque eu acho que você também foi a tua primeira, você estava lá chegando, né? Mas o Fabinho estava com um questionamento de alguma coisa que estava acontecendo na empresa dele, e estamos falando da Flytour, era uma empresa de 4, 5 bilhões de faturamento, sentado com a Carla Sarni, que é do grupo Salos, Sorridentes, a Geoestética, também, sei lá, se já não faturava bilhões. Ela deu uma dica para o cara, não tinha nem começado a IFA, e ele falou assim, já valeu minha viagem, eu nunca vou esquecer isso daí. E eu já vi isso acontecer várias vezes entre as trocas, entre os franqueadores, consultores, o que quer que seja, né? Você está lá, você de repente expõe um problema, ouviu numa palestra um problema, traz para a nossa realidade no Brasil, e mesmo, Edu, de ir para a IFA e buscar conhecimento em outro país, que é
praticamente o berço do franchise, o maior franchise mundial, e você trazer novas práticas, a ABF faz isso todo ano. Eu fui em 8, faz uns 2, 3 que eu não vou, eles fazem isso. Eu fui na primeira, que foi em 2014, estamos falando de 12 anos que todo ano a ABF, fora outras missões, né? Acabou de voltar da NRF. Então, assim, e a gente tem que mostrar isso aqui para a galera que está assistindo a gente, para entender esse centro acadêmico de cultura, de relacionamento, de educação que tem lá dentro, né? Sem dúvida. Eu vejo até, só contribuindo com isso que você falou, que a gente vê muitas pessoas falando, nossa, pagou a viagem, pagou a palestra, pagou por um insight que acontece no ombro a ombro ali, porque as pessoas envolvidas nesse ecossistema são naturalmente dispostas a compartilhar. Porque uma franqueadora é uma empresa educacional, cujo compartilhamento, escuta, são partes inerentes da vida do franqueador. Aí quando você pega um monte de gente dessa e junta no mesmo lugar, eles só sabem fazer isso assim. E aí, só dá bom, né? Só dá bom, porque sucesso. E a gente vê, inclusive, muitas vezes concorrentes de marcas que estão, em tese, disputando o mesmo cliente lá na ponta, com um nível de compartilhamento que eu não vejo em lugar nenhum. E isso acontece dentro de ABF, dentro do franchise, por ser esse local compartilhador de informação, educacional. Então, num ambiente desse, não tem como as marcas aqui dentro não serem as mais relevantes do mercado. Edu, vamos falar então da Y Consultoria. Da onde veio esse Y aí? Que eu nunca, acho que te perguntei e fiquei curioso. Caraca, nunca contei. Não. Você quer a história verdade ou você quer conta, faz um storytelling aí, conta uma história bonita. Cara, só tem uma história, não tem duas, só tem uma. Eu tinha 2 sócios e a gente estava abrindo a consultoria. E a gente foi lá escolher qual que vai ser o nome. E a gente, não existia ChatGPT, com baixíssima criatividade, a gente ficava ali pensando nome, a gente fez, eu acho que umas 5, 6 reuniões, passou 1 mês e meio. Reunião com o objetivo de chegar no nome e não chegava. Aí, uma hora, eu saí para tomar café com um desses sócios, e aí, sentado com ele no café, eu falei assim, cara, não aguento mais essa história do nome. Coloca qualquer coisa, nem que seja Y. Brincou. E aí? E ficou? Aí ele falou assim, por que Y? Aí eu falei, porque são 3 pontas. Nós somos 3 sócios. E 3 é o apoio perfeito. E aí depois... tá. Mas aí a hora que veio o insight, eu falei assim, e por que Y é o processo decisório? Ou você vai para um lado, ou você vai para o outro. Acabou, é Y. E aí já ligamos para o outro. Chegamos no nome, é Y. Que diabo que vocês escolheram Y? Não, é Y. Aí explicamos. E aí depois, em seguida, já veio, ainda sentado no café, aí depois, Y é why em inglês, que é o porquê. Então, aí veio diversas razões pelas quais deveria ser Y, e ficou Y, e até hoje. Começou como Y franquias e agora Y consultoria. Tá vendo que tinha storytelling? Sempre tem. Sempre tem. Nasceu, põe Y, mas você de cara respondeu várias coisas que são legais pra caraca. Muito Exato. Bom, cara. E o processo decisório, ele nos guia até hoje. Então, Y como processo decisório, direto a gente está em conversa, a gente fala assim, cara, a gente está vivendo um Y aqui. E a gente, como empresário, vive Ys todos os dias. As decisões tomadas todos os dias determinam o sucesso do negócio. E o Y para mim faz hoje total sentido. Hoje eu tenho algum apego. Não, é bom. Eu achava que era alguma coisa de matemática, mas até achei bacana. Os 3 sócios, as pontas, muito bom mesmo. E diz uma coisa, as consultorias, para a galera que está assistindo a gente, não sabe, eles são, um dos braços, eu acho que mais importantes do franchise, junto com os escritórios de advocacia. Assim, a ABF nasceu por um movimento, eu acho que até maior do que de franqueadores, mas de consultores e advogados. Os 3 em conjunto, mas
talvez encabeçado até mais por consultores e advogados. Então, assim, a gente que é do setor sabe da importância de como vocês, consultores, puxam o franchising para outros patamares, estão sempre viajando, inovando, lendo, etc., né, buscando esse conhecimento. Vocês, por si só, são um centro educacional, óbvio que comercial, né, uma consultoria vive aí disso, da venda dessa coisa chamada cérebro, inteligência, capacidade de executar no... Mas conta um pouco aí, hoje o trabalho da Y é mais voltado para a expansão, você ajuda franqueado a comprar, quer dizer, candidato ou quem está procurando a comprar uma franquia, porque isso é uma coisa que vira e mexe, o pessoal bate aqui, quer saber, e às vezes a gente não sabe todas as consultorias que prestam, que estão nesse nicho, digamos assim, né? Legal. Como eu né, entrei no franchising pela ponta do franqueado, acreditando nisso, e hoje a gente sim tem um produto em que a gente ajuda as pessoas a escolherem a franquia. E aí, a Y ajuda, mas a Y nasceu ajudando a marca a expandir pelo modelo de franquias, e né, a gente chama isso de mercado de formatação de franquia, e hoje a gente faz um pouco além disso. A formatação de franquia passa por ver se a marca foi testada o suficiente, se ela está em ponto, se existe mercado a atingir, como é fazer um plano de expansão geográfico, como a gente estava descrevendo aqui há pouco, né, que modelo é esse que vai se ofertar, então construir um modelo para responder todas aquelas perguntas que estão lá no processo de conversas para a escolha de um novo franqueado, e aí também toda a parte instrumental, né, desde a construção de manuais, desde ajudar a estruturar as franqueadoras, ajudar a fazer circular de oferta de franquia por meio de parcerias com jurídico, e eu acho que esse é e aí no fim de tudo, deixar a marca pronta para iniciar o processo de expansão. Mas a gente cuida muito, assim, eu até, enquanto consultoria, eu acredito fortemente que franquia é um canal extraordinário de crescimento para as marcas, mas acredito muito que não é para todo mundo, e nem para todo momento de negócio. Então, a gente tem uma metodologia que a gente ajuda a escolher o formato ideal de expansão. E a gente, frequentemente, a pessoa vem querendo se tornar franquia e sai com outro formato de expansão antes de ir para a franquia. Até para trazer mais solidez para o processo de expansão. E a gente é bastante crítico e cuidadoso com isso. Claro que isso tudo é uma estratégia da marca, a gente é o caminho, é a fonte de conhecimento, de construção de estratégia, e aí sempre cuidando para que seja a melhor forma de expansão para aquela marca, para aquele empresário, para o momento em que aquela marca vive, e para o mercado que ela vai atacar. Então, a gente faz isso com bastante cuidado, e claro, as que de fato validam, é franquia mesmo, tal, e a gente segue com todo o processo de construção de instrumentos. E além disso tudo, a gente também ajuda marcas que já estão no processo de né, expansão por meio de franquias, a estruturar melhor seus processos, a reconstruir consultoria de campo, a repensar a forma como dar o suporte, a fazer treinamentos, a gente faz uma coisa que eu acho que pouca gente tem feito no franchising, é a construção de um planejamento estratégico, e a gente faz isso acompanhado. Então, a gente faz o planejamento estratégico da marca e continua, né, mensalmente garantindo que aquele planejamento está sendo o guia da condução da marca no decorrer do tempo. Isso tem sido bastante transformador. Então, no fim, a gente ajuda as marcas franqueadoras de diversos modos, para que elas tenham melhores práticas, ajudem melhores franqueados, para, em última instância, que os franqueados tenham sucesso lá na ponta. Pô, demais. Você sabe que nós estamos tão conectados aqui no nosso papo que eu ia te perguntar de formatação. Você falou que não é toda franquia que está... Franquia não, desculpa, que não é todo negócio que está preparado para se tornar uma franquia. Porque eu ia te perguntar, primeiro, para o pessoal aí que está ouvindo, todo franqueador passou por um processo de formatação. Lá atrás, talvez, as que
começaram e o franchising era muito incipiente, eu estou falando dos anos 80, pode ter sido diferente. Perfeito. As mais novas, ou sei lá, talvez nos últimos 20 anos, todas passaram por isso. Mas, Edu, me diz uma coisa, toda franquia que te procura, você formata, ou você olha o negócio e fala, meu amigo, eu não vou nem falar de tempo, de ser testado, que foi algumas coisas que você pôs, de já rodar 2, 3 unidades, que pode também já ter rodado 2, 3 unidades, mas você vira para o cara, antes de fazer, sei lá, o levantamento, na conversa, e vendo o tipo de negócio, analisando de forma macro, fala, cara, isso aí não é franqueável, porque isso aí não vai dar dinheiro para o franqueado, não sobra dinheiro na ponta. Eu acho que no final, o processo de formatação tem que ter um Y, por que você vai formatar se isso não está dando dinheiro para o cara que vai comprar a tua franquia, né? Deve ser N questões aí que tem, mas essa para mim como fala, sei lá, inegociável, né? Pô, vai sobrar 5%, 2%, esquece, toca você sozinho. Acontece muito, não acontece? Como é que você... E daí, fala um pouco mais disso aí, você falando, eu aqui me engasgo inteiro para falar e você tira isso de letra. Com frequência essa conversa acontece, ela é muito importante, isso é parte do construir a estratégia certa de crescimento para cada negócio, e para mim é uma conversa fundamental. Por isso que eu acredito muito, e hoje, por muito tempo, a gente não ajudava os empresários a conseguirem alcançar o lugar de estar pronto para franquear. Ele vinha e falava e me mostrava isso, eu falava assim, e a gente teve vários clientes assim, clientes agora que voltaram. Então, eu falava assim, cara, você não está pronto, está faltando isso aqui, a sua rentabilidade não está boa, você precisa testar isso em mais mercados. Aí, normalmente, esse cara vai embora muito bravo, porque ele estava ali pronto para expandir, louco para antecipar esse processo de expansão, e a gente manda ele fazer dever de casa. E aí, teve uma vez que eu falei isso, e eu falo isso com uma frequência assustadora para gente que me procura, para marcas que... E aí, eu não lembro de todas as vezes que eu falei isso. Uma vez, voltou um cliente e falou assim, é o seguinte, eu fui uma vez num evento, eu encontrei um careca que me falou que eu não estava pronto, que eu tinha que fazer esses deveres de casa. Eu fiz o dever de casa e eu quero falar com esse careca. Então, pô, é uma honra, né? Que legal. Aí voltou, tá pronto mesmo, tá? Agora podemos, vamos começar e seguimos. Que legal. Então, e aí hoje a gente tem, dentro da Y, condições de não só deixar ele ir fazer essa jornada sozinho, mas de ampará-lo e dar prioridade e cadência para ajudá-lo a estar pronto. Porque pode ser um desafio grande também ficar pronto, e eu acho que tem formas de ajudar o empresário a estar no lugar de começar o processo de expansão por franquias. E hoje a gente também ajuda ele nesse sentido. Então, por meio de outras consultorias empresariais que a Y foi colocando com metodologias para dentro de casa. Então, hoje a gente faz também esse trabalho. Pô, que legal. E a gente tinha falado, né, que o franqueado, quer dizer, o candidato que toma um não do franqueador tinha que agradecer. Tem que agradecer o Careca aí, o meu amigo Careca, né, do Clube dos Careca, que eu faço parte, de quando toma um não dá para formatar, você não está pronto, ou não vale a pena, ou o que quer que seja, né, o cara agradecer, ou corre atrás, né. Eu também já vi várias histórias de franqueados que tomaram um não e correram atrás, se capacitaram e depois estão aí bombando, né. Exato. Edu, agora falar, porque você tá cheio das coisas, né? Tem ainda Açaí Puríssimo. Quero ouvir, pô, tive o prazer uma vez de estar lá com você e o Caio também no podcast. E você me lembrou, eu não lembrava que você tinha ido no Franquias ao Vivo. Você é o primeiro cara que aparece 2 vezes aqui. Você tem muita moral, meu amigo. Você que beleza! Bom, é muita história para contar, olha aí. Uma só não deu, né? Mas conta da Açaí Puríssimo, porque assim, eu acho o açaí um fenômeno, e muito diferente de aquelas, como era, paleterias, negócio de frozen iogurte, enfim, as modonas que teve no franchising, eu não vejo, açaí já tem uma cara que tem aí no mercado, não virou moda, não foi um negócio que, agora é o açaí,
Só que tem muito açaí, tem muita concorrência. Às vezes eu vou para a cidade do interior, ou você entra num shopping e tem várias lojas de açaí. Aí eu não sei te dizer o esforço, obviamente, como é essa concorrência toda, mas eu daqui a um ano vou lá, os caras estão lá. Então a minha impressão vendo de fora é que é um mercado consistente, esse negócio da saudabilidade, vocês surfam nessa onda assim absurdamente. Mas conta aí, da onde açaí foi uma que você formatou e acabou virando só. Aliás, você contou, né, para a gente resgatar quem não está pegando agora. Você virou, você era consultor, virou franqueado e virou sócio. É isso. Tô certo? É exatamente isso. E parte do que guiou isso, vou contar uma história de a gente como Y, sendo esse lugar que a gente é o primeiro a ver a DRE, é o primeiro a ver oportunidades de negócios bacanas que estão crescendo e tal. Lá na pandemia, a gente estava, né, com uma carteira de clientes atuando, e aí, assim que estourou a pandemia, eu tive uma infinidade de cancelamentos de contratos. E aí o meu faturamento foi quase zero. E ele não foi a zero porque a gente teve um cliente que continuou pagando. E esse cliente foi o Caio do Açaí Puríssimo. Caraca, que legal. Que história. É isso. E aí, a hora que a gente, né, voltou a cabeça fora d'água, né, do afogado que estávamos no período pós-pandemia. Fora d'água não, do lodo, né? Tal. A pandemia foi dureza. É isso. E aí, claro, criou-se um relacionamento... Oi? Botou a cabeça para fora e... Aí a gente tinha um relacionamento muito bom com o Caio, muito forte, o modelo era legal, e aí quando o processo dele finalizou de formatação, a gente falou, pô, quero virar um franqueado. E a gente, na época, comprou 2 unidades, depois repassamos uma, e a outra a gente está com ela até hoje. E aí nasceu um relacionamento, né, que começou como consultoria, depois passou a ser como franqueado, e aí a gente, né, no meio do caminho, falou em ajudá-lo a melhorar a franqueadora e nos tornamos sócios da franqueadora. Isso deve ter 1 ano e meio, mais ou menos, 2. E pô, eu acredito muito no mercado de açaí. Como você falou, não é uma moda. E o que caracteriza ele não ser uma moda é que ele entrou no hábito do consumidor brasileiro, né? O consumidor brasileiro, ele aderiu ao açaí, ele tem o costume de consumir com frequência, e aí isso faz... E quando eu falo brasileiro, é brasileiro de todas as camadas possíveis. Logo, existem produtos para atender os diversos, né, perfis de cliente, do açaí, e por isso a gente vê tantas marcas de açaí, né, espalhadas pelo Brasil e mantendo suas operações de maneira sólida, porque esse produto, né, entrou no hábito de consumo e ele adere ao Brasil inteiro. E eu acredito muito ainda na manutenção e crescimento desse setor. A saudabilidade impulsiona muito o açaí, e é muito do que a gente tem feito por lá para poder fazer os ajustes necessários para a marca, né, alcançar mais e mais mercado aí no Brasil. Ah, que bacana, cara. E então, pensando em ir para fora também, porque tem muito pessoal de açaí que está buscando um mundão, né? Porque lá fora também está sendo bem aceito e bem consumido, né? Muito. No momento, a gente não está olhando para o exterior, a gente está olhando para dentro do Brasil, expandir nacionalmente. Já estamos bastante em São Paulo, Bahia, aqui na região, e estamos mirando em expandir cada vez mais. Qual que é o perfil que vocês estão procurando, Edu? Em termos de investimento, você diz? Investimento. Mostra aí para a galera. Vai que tem algum interessado na açaí, ou querendo algo de açaí, tem Açaí Puríssimo. Perfeito. Aí, quanto custa, unidades, faturamento médio. Dá uma geral aí para a gente entender. A gente tem ali investimento na faixa de R$200 mil, R$250 mil para uma loja. A gente está com modelos menores também, então tem investimento para bolsos menores, para quiosque. Faturamento ali na casa dos R$80 mil, R$60 mil, e que com operação bastante enxuta,
o que torna a rentabilidade bem viável. Nós temos bastante tecnologia, pouca quantidade de pessoas necessárias para conduzir o negócio, pela facilidade operacional, e é um negócio muito legal que cabe no Brasil inteiro, e onde ele tem ido, tem, graças a Deus, tido sucesso. Ô Edu, me veio uma pergunta aqui que eu acho que eu nunca fiz para ninguém. Como você lida muito com candidatos à franquia, o que você vê quando um candidato chega que ele está vacilando, digamos assim, que ele está errando, ele não está ou sabendo perguntar. Olha, tem até várias coisas. Ou ele está perguntando errado, ou ele está deixando de perguntar, entendeu? Ou ele pergunta, mas está indo para um caminho que não está trazendo conhecimento ele para uma decisão que é a de comprar a franquia ideal para ele, né? Então, às vezes, o cara só mira o dinheiro e fala, porra, mas... Cara, esses dias aconteceu, vou contar uma história minha. Aconteceu um negócio, um amigo meu me chamou para um negócio que eu adorei e quando eu fui experimentar o produto, não era um produto nosso, era um tipo de produto aí, não é um negócio que eu gosto. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Eu detesto água com gás. Daí alguém me chama, vamos fazer um negócio de água com gás. Cara, eu detesto água com gás. Não teria verdade nenhuma do Beno, que não gosta de água com gás, ter um negócio de água com gás. Parece idiota, mas não é. Como que você vai ser feliz trabalhando, vendendo, divulgando algo que você não gosta, cara? Né? Então, só para dar um exemplo aí... Primeiro, você... é verdade que você não gosta de água com gás? Odeio! Odeio com gás, cara. Não, esse é tema de outro podcast. Mas... Esse é tema de terapia, na verdade. Eu já vi isso acontecer, Beno, com comida japonesa. O franqueado que comprou a operação de comida japonesa não gostava e tinha que viver o dia sentindo o cheiro e vivendo dentro da operação. Infelizmente, é claro que não deu certo, né? Você acompanhou ele desde o começo, desde a compra? Desde o começo. Eu não. Embora fosse uma pessoa próxima, ele não. Foi uma compra que ele fez sozinho lá e conduziu, e eu fui acompanhando um pouco mais à distância, indo na operação, fui na inauguração. Estava linda a loja, mas. Não dá, cara. É isso. E aí, mas voltando para o erro mais comum de quem está escolhendo, do que eu vejo, é assim: normalmente essa pessoa está entrando para o empreendedorismo. Então, ela tem um nível de ansiedade muito alto por acelerar o processo em que ela vai realizar o sonho de ser empresário. E aí, às vezes ele gosta de um produto, gosta de uma marca, e aí o que essa combinação de ansiedade com entrada gera é que, e quando ela gosta de alguma coisa, é que ele entra nas conversas não querendo ouvir o contraditório. E aí, algo que vai levá-lo para falar que aquela marca não é boa, ou eventualmente conversar com um franqueado, ele fala assim, cara, foge, porque não está dando certo, ou com alguém que já percorreu trilha de sucesso sendo franqueado, fala, cara, cuidado com aquela pedra ali. E aí, normalmente, pela ânsia de começar logo, ele fecha o ouvido para o contraditório e começa a tomar decisões para confirmar aquilo que ele acredita, e isso vai prejudicá-lo no futuro. Então, a minha dica é: abra o ouvido, né? Converse com quem já percorreu o sucesso e com os franqueados daquela marca, né? Acho que essa deve ser uma conversa que acontece em todos os episódios aqui, mas é a dica master, né? Converse com os franqueados da marca, que é quem está vivendo o que você deseja viver, e ele vai te relatar, né? E aí ele vai falar bem, mal, tal, e tudo bem. Aí você né, pega tudo que tem de insumo, começa com múltiplos, e aí tome uma melhor decisão, mas não sem tampar o ouvido, não tampando o ouvido sobre o que é contraditório, ou que você está, né, tendencioso a decidir. Adorei, Edu. Ninguém nunca falou isso. Eu gosto de falar que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, tem um motivo, né? Mas eu vou até além. Usa o que está entre o ouvido
para processar o que você está escutando, porque o que eu entendo que você quis dizer, assim, o cara ele está tão convicto que ele quer aquele negócio por algum motivo, né? Que ele pergunta sem ouvir, escuta o que você falou e o que quer que seja que você falou e sem processar, porque ele já comprou. Porque não vai ser você que vai tirar isso da cabeça dele. Isso é um tremendo erro, não tem nem o que falar. Perfeito. É isso. E eu acho que esse é um erro, né, que é inerente à ansiedade de quem está vivendo esse processo. E aí o remédio para ele é isso que a gente falou aqui, de conversar com franqueados. E assim, uma coisa muito importante, que não é a dor que ele está vivendo agora, mas é uma dor que ele vai viver, é saber se a alma do negócio, se a cultura daquela marca, ou se os valores do empresário por trás daquela marca estão alinhados com os seus. Porque no momento que você está comprando, é um negócio, é uma fachada, é produto, mas na realidade o seu dia a dia vai ter um nível de relacionamento muito alto com essa marca, com as pessoas, com essa cultura, e isso precisa estar muito alinhado. Então não é uma dor de hoje, mas eu já estou avisando que vai ser uma dor de amanhã, e o quanto mais você estiver aprofundado nisso também, melhor vai ser sua decisão. Então, se só levar essas duas, verifique a alma do negócio e converse com franqueados para ver se o sucesso está acontecendo conforme combinado, já é um grande caminho. Você vê, vai além do produto, né? Não é, não gosto de comida japonesa, adoro comida japonesa, mas aí você descobre que a empresa que você comprou a franquia não tem a ver com o seu pensamento de vida, a alma dela é diferente da tua, né? Então, perfeito. E aí, o fato dela ser associada à BF, né, é um fator, mas a decisão no fim do dia é sua, candidato, né? Busque dentre as marcas associadas e aí você, porque aquilo que faz sentido para mim não é o mesmo que faz sentido para o Ben, não é o mesmo que faz sentido para quem está nos ouvindo. Eu falo até da BF porque tem muita franquia e o pessoal responde. Você sabe que eu gosto de pesquisar tudo, né, Edu? Aquela pesquisa que você sempre via comigo, ela já se expandiu e ela está cada vez mais densa, né? Então a gente vê que um dos motivos que o pessoal tem de dificuldade de comprar uma franquia é que são tantas opções que não sabe escolher uma delas. Então, separar não associado de associado, você já ganha aí, sei lá, 40% a menos das marcas de franqueadoras. Pô, já você começa a separar, né, achar a agulha no palheiro de uma maneira mais fácil. Melhor. Edu, eu vou terminar por aqui, porque eu acho que você deixou uma reflexão que é diferente de tudo que passou aqui no Franquias ao Vivo. Sempre tem algo diferente. Vou pegar essa do escuta, compra depois de escutar, não compra antes, porque pode ter alguma coisa aqui que não vai te trazer felicidade, não é nem a questão do dinheiro. Não dá para vender água com gás se você não pode nem ver aquelas bolinhas lá subindo dentro de uma garrafa linda, branquinha, né? E da minha não precisa ter gás. Então, eu agradeço demais, Edu, pelo esse tempo aí que você se dedicou aqui ao Franquias ao Vivo, a contar para o pessoal um pouco do que é esse universo do franchising, da BF, da sua regional aí no Centro-Oeste. Deixo aqui a palavra, se quiser dar uma mensagem final, mas eu fico aqui muito grato aí por ter mais o único cara que apareceu 2 vezes no Franquias ao Vivo nesses 3 anos aí. Bom demais, prazerzaço, Benão. O que eu queria falar? Primeiro, dar o spoiler que eu prometi. Meu Deus, olha como eu sou ruim, cara, que eu fiquei tão fascinado com o negócio. Manda o spoiler aí, do livro, é isso? Vai ter livro do livro, está nascendo o livro, ele está prontinho, em fase de edição. Vai chamar o Guia do Franqueado de Sucesso, né, que eu trago estratégias e comportamentos. É a mistura de estratégias e comportamentos para alcançar esse sucesso, desde a escolha da franquia até a operação com sucesso. Então, está sensacional, deve ser lançado agora nesse primeiro semestre, se tudo der certo, na feira de franquia da BF, lá em junho. Então, esse é o primeiro spoiler. E o outro, uma mensagem final é que
também não é uma dor de hoje, mas vai ser importante amanhã. Porque, para mim, tem duas compras que o franqueado faz. O primeiro é quando ele compra a franquia, e aí a gente estava descrevendo aqui todo o processo necessário para ele tomar uma melhor decisão na compra da franquia. E depois que ele começa a operar, normalmente isso acontece depois que ele começa a operar, ele compra a marca, no qual ele, de fato, veste a roupa da marca, ele adere, e aí, quando ele combina a compra da marca com um negócio sólido, e depois da compra da franquia, aí esse sucesso vai ser natural. Então, escolha a marca que você vai comprar a franquia e que depois você esteja apto a comprar a marca. Pô, sensacional, Edu. Você deixou a cereja do bolo para o final, gostei. Realmente, depois que você está lá, que você vai ter um entendimento, né? Não tem... Difícil ter antes, né? A gente vai entendendo nossos filhos ao longo do caminho, né? E eles vão mudando as fases, coisa e tal, se tornando aquela pessoinha. Imagina uma marca, né? Exatamente. Uma coisa é ver de fora e ver de dentro, né? Digamos assim. Pô, demais. Eu agradeço em triplo agora, em Y. Sucesso para o livro, sucesso sempre, Edu. Né? Obrigado. Sucesso para todos aí que estão vendo a gente, que eu acho que isso, se tiver adotar essa palavra aí, que é uma palavra que tem uma energia vibrante, né, que nem o Edu fez na vida, eu acho que todo mundo tem uma chance maior aí de obter os resultados que querem na vida. Então, de novo, grande abraço, Edu. Obrigado, sucesso! Sucesso! Valeu! Valeu!